Aí está o Raio-X Rubro-Negro, nós vamos aqui repercutir como é que foi esse jogo, esse 2 para o Atlético, 2 para o Vitória. Na medida do possível falar com alguns personagens, o Luiz San Martín tá lá na Arena MRV também. E também, se possível for, nós vamos acompanhar a coletiva do técnico Thiago Carpini, que tem muito a dizer, especialmente ali, né, foi que mudou, né, do intervalo para o segundo tempo, quando o Vitória descia para o intervalo no resultado por 2-0 e volta e consegue o 2-2. Poliana Groja, Vanessa das Neves, Joaldo de Santana, Adinoelson Moura, tô colado contra o Braga, hein? Estaremos juntos aqui. Alai Souza, o Analisando Futebol, o João também, todos participando, Poliana Groja, Rayane Siqueira, Fábio Gama, todo mundo participando aqui no nosso pós-jogo, esse que é o Raio-X Rubro-Negro. Tabela de classificação de novo, Lúcio, daqui a pouco, pra gente já começar, além do jogo, falar também já dessa tabela outra vez, que é importante. O Fluminense venceu o seu jogo e por isso tem 30 pontos. Saiu da zona do rebaixamento e colocou o Vitória lá no início dessa 29ª rodada. Mas o Vitória conseguiu aí esse ponto importante e soma 29 pontos. Diminui a distância. E aí o Atlético Paranaense no bolo, 31. Juventude, 33. Bragantino, 34. É do Bragantino pra baixo, né? Do Bragantino pra baixo que a briga segue ali. Eu ainda não colocaria o Criciúma de novo, 12º colocado. Mas do Bragantino pra baixo, especialmente o Vitória enfrentando essas duas equipes, o Bragantino no próximo jogo no estádio do Barradão e o Fluminense. O Vitória tem uma grande oportunidade de dar uma arrancada para ficar um pouco ali distante, colocar equipes entre ele e a zona do rebaixamento e sendo essas equipes diretas nessa briga como Bragantino e Fluminense, né, mano? Sim, verdade. Eu coloco o Criciúma também pelo fato dos jogos que eles terão pela frente, né? Vai ter uma sequência muito dura a partir de agora. Vencer o Atlético Goianiense dentro de casa, né? No Heriberto Rios. E, em tese, é aquela partida que é obrigação o time mandante vencer, né? Porque está enfrentando ali o último time realmente da classificação da tabela. Mas a tabela para o Criciúma aí, os próximos jogos após a data FIFA, vai enfrentar em sequência o Botafogo no Maracanã, São Paulo, Internacional e Cruzeiro, sendo que os jogos contra o Internacional e o Cruzeiro são 2 jogos fora de casa, né? Então talvez possa ser uma sequência que coloque novamente o Criciúma nesse bolo aí, na luta contra o rebaixamento. E o Vitória tem essa questão de enfrentar todos esses times aí muito próximos dele na base da classificação. Ainda vai jogar contra o próprio Atlético Paranaense, que você diz aqui, que tropeça na rodada de hoje, acaba se tornando um time postulante também ali na parte de baixo da tabela. Por mais que eles tenham ali jogos a menos no Campeonato Brasileiro também, que é o que vai precisar realmente ser corrigido aí durante essa data FIFA, né, para que a tabela da competição realmente fique clara, para que a gente consiga ter o entendimento real da situação do Vitória, o que precisa fazer, a conta, né, que a gente precisa fazer para conseguir de fato se salvar da zona de rebaixamento e elevar que os jogos contra Corinthians, Fluminense e Bragantino será aqui no Barradão. Então a gente tem essa grande vantagem, né, de disputar nessa reta final da competição, esses jogos que são de confrontos diretos, enfrentar essas equipes com o apoio da nossa torcida, que com certeza irá fazer toda a diferença para que a gente possa conquistar bons resultados. E na minha opinião, de maneira bem singela, Flanquel, entre os times que estão ali na parte de baixo da tabela, eu vou selecionar entre Juventude e Corinthians, nessa faixa aqui. Para mim, o Vitória é a equipe que consegue mostrar uma maior evolução no seu futebol jogado. Por mais que existam algumas oscilações. O time do Vitória oscilou muito contra o Internacional, é verdade. Talvez nos jogos assim que mais deixou a gente frustrado, né, com a partida fora de casa, né, porque foi um time que tomou um gol ali no final do primeiro tempo, no início do segundo. Depois as estratégias já ficaram realmente bem complicadas para poder realmente dar continuidade. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu novamente, né? 2 gols assim sofridos em momentos que não se deve realmente acontecer dentro da partida de futebol, mas num segundo tempo que mostra o Vitória com uma postura totalmente diferente, né? Um vigor, uma vontade, um acreditar que a gente consegue ali realmente sentir, que sai do campo para fora, que acaba realmente sendo transmitido por todos que estão acompanhando e torcendo pelo Vitória também. A cada passo, né, que é dado durante o jogo, a gente consegue acreditar de que o resultado pode chegar, como chegou hoje, né? Em pouco a pouco, o Vitória conseguiu marcar o primeiro gol contra o do Wagner Leonardo. Depois, em pouco tempo,
com 2-1, realmente com o resultado ali diminuído, o time do Vitória acreditando, o Janderson faz aquele movimento de espírito de grupo, de equipe, pega a bola, leva até o centro do gramado, fala, incentiva os seus companheiros para poder partir para cima, o Alejandro mantendo a tranquilidade, que sabia que aquela situação era muito complicada e mesmo assim, partindo de frente contra os jogadores ali do Atlético Mineiro, consegue vencer, marcar o gol que dá o ponto importante para o Vitória hoje e segue essa questão da pontuação. A gente precisa fazer matemática, não tem outro caminho a não ser isso, né? A gente precisa fazer a matemática assim, ponto a ponto, a gente consegue pontuar hoje, marcar um pontinho em uma sequência muito complicada, né? Que é uma sequência de 2 jogos fora, de equipes realmente de muita qualidade, que é o Inter e o Atlético Mineiro. A gente sai de 2 jogos, né? Possibilidade de 6 pontos, marcando 1, sendo que anteriormente a gente jogou 2 partidas e conseguiu fazer 6 pontos, né? Vencendo o Atlético Goianiense e depois o Juventude aqui no Barradão. Então o Vitória tem um planejamento que sim, é possível, o torcedor tem que acreditar e no próximo jogo, aqui contra o Bragantino, esse Barradão tem que estar lotado. O Vitória depende da torcida dele. Depende demais de você, torcedor. Depende demais de todos nós, né? Depende demais de todos nós pra ter esse incentivo. Aí você tá vendo os próximos jogos, a tabela de classificação. Vitória, 4 da tarde no próximo sábado. Eu falei sábado? No próximo sábado. No próximo sábado e também no dia 26. Também será no sábado os 2 jogos. Um às 4 da tarde no próximo sábado, Vitória e Bragantino. 4h30 no próximo sábado aí, Vitória e Fluminense, essa data, né, do dia 26 aí, na possibilidade de um segundo turno ali nas eleições municipais, amanhã, na verdade já tem, né, por isso a rodada toda acontecendo até hoje, e no dia 26 também, no dia 27 a previsão de segundo turno, caso tenha um segundo turno aqui em Salvador, né, aí esse jogo às 4h30 da tarde do sábado. Melhores horários impossíveis. Porra, bom, velho. E outro detalhe, né, o Vitória tá acostumado a vencer durante os sábados aqui no Barradão. Opa! Então, adoro você lembrar essas coincidências, velho. Parte desse princípio aí, essas grandes chances, né, do Vitória ter uma boa sequência diante desses 2 adversários, Bragantino, Fluminense, e engatar 2 grandes resultados aqui para que a gente possa, de fato, sair da zona de rebaixamento, respirar na tabela e seguir o planejamento do técnico Thiago Carpini. E eu disse próximo sábado é 12, né? É dia das crianças. É no sábado daqui a 15 dias, né? Dia 19. Aí sim, vai ter agora, Amando Neto, aquilo que a gente falava, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no jogo mais precisamente, mas o Vitória terá essa pausa para a data FIFA. Não estará fora da zona de rebaixamento, mas é outro contexto, né? É um contexto completamente diferente, é um estado de espírito diferente do que foi a última data FIFA, onde o Vitória estava dentro da zona de rebaixamento, só que é 5 pontos, né, de sair dela. Então agora está 1 ponto, e depois de um empate heróico com possibilidade de vencer. Um empate que eu vou te dizer, não estava na conta, vendo o jogo não estava na conta. A gente antes do jogo até assinava, né? De acordo com o contexto, assinava pelo empate. Mas quando viu o Vitória tomar 1-0 antes dos 10 minutos, não conseguir competir e ainda sofrer um gol, né, que talvez numa situação de mais atenção não teria sofrido, né? Foi o gol do Vargas, ele se agachando para subir, tocar de cabeça no canto do Lucas Arcanjo no final do primeiro tempo, antes da virada para o intervalo. Realmente não era um cenário legal, mas agora vendo como é que a partida se concluiu e tudo, será um outro estado de espírito, Vitória, mesmo dentro da zona de rebaixamento, mas há 1 ponto do Fluminense, né, para passar essa data FIFA, não? Sim, o jogo de hoje tem aquela tônica de que, tipo, tem muitas partidas que a gente analisa o jogo e diz, esse jogo é inegociável, o Vitória tem que vencer. Hoje, o confronto contra o Atlético Mineiro, não existe essa questão de que enfrentar o Internacional no Beira-Rio, o Atlético Mineiro na sua arena em MRV, eles têm muita força, né? E acabam colocando isso dentro de campo. Então, o Vitória e o torcedor também tem que ter esse entendimento. O risco de passar esse período da data FIFA dentro da zona era enorme. O Vitória precisou fazer com que tirasse essa vantagem daquela data FIFA anterior, né? Uma base mesmo ali muito forte de recuperação, de ter uma boa sequência de resultados que conseguiu para se colocar justamente nesse momento, nessa situação, que é disputar, tá na briga contra o Corinthians, contra o Fluminense, contra o Bragantino, Atlético Paranaense, as equipes que estão muito próximos dele para que realmente ocupe essa posição no final do Campeonato Brasileiro e sim, sejam rebaixados e o Vitória permaneça na Série A, que é o grande objetivo dessa temporada, né? O Vitória está vivendo, né, uma mudança total
na sua instituição como um todo, né? Saiu da Série B, da Série C para B, da B para A em anos consecutivos, e manter tudo isso não é algo fácil, né, de ser feito. Muitas pessoas criticam de que isso não é feito de maneira correta ou de que poderia ser feito melhor, mas não é algo fácil de se fazer, tem que ter total entendimento. Acho que o grupo formado para essa temporada está dando conta no recado, da maneira da competição que se mostra para o Vitória na competição no ano de 2024, principalmente nessa reta final, porque a gente trouxe alguns jogadores, foram reforços que estão vestindo a camisa, que estão fazendo a diferença também, né, ofensivamente, para o time do Vitória conseguir conquistar pontos importantes. Já teve ponto aí conquistado pelo Mosquito, entre outros atletas que chegaram aí nesse meio final de temporada e está ajudando o Vitória a ser bem expressivo aí nessa recuperação. Então a gente tem que continuar acreditando. Acho que o momento, sim, daqui a 14 dias, o ambiente vai estar um pouco tenso, porque existe também esse risco, né, de ser rebaixado, e estar dentro da zona de rebaixamento acaba deixando, sim, essa preocupação para a torcida do Vitória como um todo, mas é necessário ter a tranquilidade que o Vitória teve hoje na virada do primeiro para o segundo tempo, perdendo por 2-0, sabendo da dificuldade que é enfrentar o Atlético Mineiro e mesmo assim mostrando que tem força e que é capaz de virar essa condição, de empatar o jogo e até mesmo mostrar que seria possível virar a partida, porque a partir do momento que o goleiro do Atlético Mineiro é expulso, aqui a gente não queria um outro resultado a não ser a vitória, né? Tava se desenhando realmente o resultado positivo para o Sport Clube Vitória nesse resultado, nessa partida de hoje, mas o que pesa pelo empate é o desempenho ruim do primeiro tempo. E aí a reflexão que eu faço é, se o Vitória não jogasse tão mal na primeira etapa, certamente nesse momento não estaríamos comemorando aqui uma vitória do Vitória. Então fica realmente essa reflexão, porque poderia acontecer algo melhor hoje se por acaso o Vitória desempenhasse o melhor futebol durante os 45 minutos. Houve alguns vacilos, o lado direito do Atlético Mineiro teve muita liberdade ali no primeiro tempo, depois o time do Vitória conseguiu corrigir. O técnico Thiago Carpini, ele tem um entendimento tático muito bem do time, ele consegue corrigir, ele consegue observar o que não está funcionando para tentar mudar e tentar realmente transformar a história do jogo. Ele fez isso hoje. O Vitória cresceu bastante diante da equipe do Atlético Mineiro, mereceu empatar pelo que desempenhou, conseguiu realmente buscar esse resultado que deve ser sim comemorado. E eu vou ser bem sincero a você, para mim o empate não estava nem na minha conta. Para mim o Vitória poderia ser derrotado hoje e seria um resultado normal, aceitável, porque enfrentar o time do Atlético Mineiro fora de casa é um jogo muito difícil. Mas eu acho que o Vitória soma um ponto na competição e agora as próximas partidas é focar aqui no Campeonato Brasileiro, principalmente dentro de casa, porque restam 9 jogos. E o Vitória vai jogar 5 aqui no Barradão, e aquele detalhe que a gente trouxe no pré-jogo e que o Vitória já fez desse segundo turno, né? O Vitória já alcançou o número de vitórias que fez em 10 partidas, né? São 4 vitórias em 10 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo que no primeiro turno foram 19 jogos para conquistar 4 vitórias. Então o Vitória tem total possibilidade de, durante mais 9 partidas, conquistar mais 4 vitórias e ficar mais perto aí dessa busca, desse objetivo que é permanecer fora da zona e se salvar para que ano que vem, mais uma vez, a gente dispute o Brasileirão na elite. Eu tenho essa grande confiança de que o Vitória ele estará ao final das 38 rodadas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque assim, a maneira como esse time se entrega, né, a maneira como essa equipe, esses jogadores conseguem, dentro de uma partida tão complicada, se modificarem mesmo, né? Porque o Mateuzinho hoje está meio reconhecível no primeiro tempo, por exemplo, né? O nosso principal expoente técnico, tudo. O William Oliveira, né, que hoje substituiu o Felipe Machado, que estava suspenso, também não estava bem. Enfim, o Lucas Esteves também. O Gustavo Mosquito não teve muitas oportunidades no jogo de hoje, né? Teve uma participação mais tímida, né? Porque o primeiro tempo foi bem ruim de toda a equipe no modo geral. Enfim, mas aí durante o jogo, né, na volta do intervalo, na conversa, na modificação do técnico Thiago Carpinha, mano, que eu já quero tratar disso com você na parte mesmo tática, qual é o papel, o tamanho do papel da intervenção do Thiago Carpinha para essa mudança, não só de comportamento, mas tático também. Enfim, os atletas conseguiram se superar. O William Oliveira começou com aquela postura de jogar com mais tranquilidade mesmo, passe de primeira, que ele tem muito essa característica. O Mateuzinho definitivamente voltou a ser o Mateuzinho que a gente está acostumado a conhecer, com jogadas plásticas até, banho de cuia, com o cara dando carrinho em cima dele, e ele absolutamente saindo dessa marcação. Quase arrumou o gol, o terceiro,
É uma pena que o Everson tenha colocado a mão, porque ele ainda conseguiu passar a mão ao Janderson. O Janderson não conseguiu colocar, né, na rede, estava distante, até podia ter levado um pouco mais, porque ficou aquela tensão de expulso ou não expulso o goleiro do Atlético. Mas enfim, os atletas se reinventaram. Então assim, me dá uma confiança muito grande de que o Vitória vai conseguir ao final das 38 rodadas estar na primeira divisão. E é claro, olhando também para toda essa tabela que a gente está vendo aqui, que a nossa técnica coloca aqui com o trabalho do Luiz, do Lucimário Ribeiro, do nosso Thales Freitas, o Atlético Mineiro, Vitória já aconteceu, Vitória e Bragantino, Vitória e Fluminense concluindo outubro. Em novembro, nós vamos à sequência aí, aí é o mês derradeiro. Atlético Paranaense e Vitória, o jogo na Arena da Baixada. Em caso, Vitória volta a jogar contra o Corinthians, outro confronto direto. Terá o Criciúma fora de casa. Princípio. Notícias de última hora. Duracell dura mais, muito mais. No dia 20 de novembro, o Botafogo, né, brigando pelo título ali no Engenhão, assim será o mês de novembro. Mas vamos ficar parado aí para pegar esse gancho, Amando Neto. A gente vê a mudança, né, de postura desses jogadores do Vitória, né, que eu individualizei aqui na fala, mas qual foi o impacto, né, na tua avaliação técnica do técnico do Vitória nessa mudança? Ele coloca o Edu, ele coloca ali uma linha de 3 zagueiros, ele muda o time do Vitória, que a postura e o comportamento foi realmente diferente, que conseguiu aí chegar a esse 2-0. Qual foi o impacto do nosso treinador, Amando? Para mim, o técnico Thiago Carpini hoje ele provou mais uma vez, porque ele já deu essa prova em outras partidas, de que ele conhece o time que tem, do grupo que está realmente à disposição para que ele possa treinar e colocar durante as partidas, né? Ele consegue fazer com que o time do Vitória faça suas correções nos momentos corretos do jogo, né? Um cara que não hesita em fazer alguma modificação. Se ele percebe que está algo errado durante ali a primeira etapa, no intervalo mesmo, já é o momento suficiente para que ele faça essas alterações. E aí, a partir disso, fazer com que a qualidade, a condição do jogo coletivo da equipe do Vitória melhore, né? E também ter confiança dos jogadores que saem do banco de reservas. Hoje o Janderson entrou bem no jogo, né? Ajudou, colaborou, fez aquela função realmente de pivô, tentar segurar um pouco mais a bola, prender a bola ali no campo de ataque, para aguardar a aproximação dos jogadores que estão ali chegando um pouco mais, para poder gerar mais oportunidades ainda, para que o Vitória consiga aí realmente buscar um resultado um pouco favorável. Mas sem dúvida alguma, o técnico Thiago Carpini é um cara que entende o time e consegue entender, além do time, né, o jogo, a partida. Ele espelha a mesma formação tática da equipe do Atlético Mineiro na virada do primeiro para o segundo tempo, e isso faz total a diferença, né? A permanência ali do Edu entre os zagueiros, né, para poder realmente fazer ali também uma saída de 3, abrindo, dando espaço para os laterais, que é o Raul Cáceres e o Lucas Esteves. Inclusive, ressaltar aqui o quanto o nosso lateral esquerdo tem evoluído individualmente, ele tem melhorado bastante sua jogabilidade, com bola rolando. Hoje, defensivamente, talvez pode ser o ponto assim, mas que pode ser observado de uma maneira negativa, porque o lado direito hoje do Atlético Mineiro teve muita liberdade, principalmente no primeiro tempo, mas o Lucas Esteves tem melhorado muito o seu futebol, e isso tem contribuído para que o Vitória, né? A bola parada do Lucas Esteves está muito boa, ele realmente está conseguindo colocar com muita qualidade na área, na bola parada, na falta. Ele fez uma cobrança de falta hoje que beijou o travessão, poderia ser o gol de empate do Vitória naquele momento, né, onde o Vitória não estava conseguindo desempenhar bem suas funções dentro de campo, mas é um time que consegue se transformar diante das orientações do seu treinador. O técnico fala, né, incentiva, mostra o que de fato deve ser feito. Se é necessário fazer determinadas modificações no time, ele faz para que o time consiga evoluir dentro de campo durante os 90 minutos, e isso faz muito a diferença, né? Porque é um cara que entende seu time, e além de entender o seu time, ele entende o jogo para que o time consiga evoluir e melhorar. E outra coisa, é um técnico que tem coragem, porque muitos treinadores aí no Brasil, perdendo por 2-0 e desempenhando um primeiro tempo de uma maneira ruim, abaixo do que o esperado, muitos pensam em tentar segurar ali o resultado para não fazer feio, né? Não ser goleado. E o técnico Thiago Carpini não tem essa postura. Ele é um cara que acredita no resultado e que ele não mede esforços. Se for realmente para buscar a vitória, né? Perdendo por 3-0, ele vai ser firme e vai tentar buscar essa condição que ele tenta imprimir diante ali dos bastidores para colocar dentro de campo. É aquele treinador realmente que tem coragem de buscar o melhor possível dentro de campo.
Daqui a pouco o técnico Thiago Carpini vai falar na sala de imprensa e quem tá por lá já, e eu quero também saber as impressões desse grande rubro-negro, do nosso repórter Luiz Samartim, e também desse impacto, né, do técnico Thiago Carpini. Luiz tinha antecipado, Luiz tinha antecipado, Flanquel, o técnico Thiago Carpini tá com cara de poucos amigos aqui. Isso era durante o jogo, assim, o primeiro tempo. Vai ter bronca no vestiário, vai ter uma conversa séria. E aí teve essa conversa, sem dúvida nenhuma. Ele ajustou o time, os jogadores voltaram de uma maneira, de uma postura completamente diferente, que deu à vitória a condição de chegar a esse empate heróico de 2-2 diante da equipe do Atlético. Luiz Samartim, suas impressões desse jogo e desse impacto do nosso treinador aí no vestiário, né? A maneira como ele se comporta e taticamente também mudando aí o time e dando ao Vitória a condição de poder chegar a esse empate, Luiz. Exatamente, Flanquel. O intervalo do jogo foi, de fato, o ponto de ignição do Vitória, né? Onde o Vitória saiu de um time apático dentro de campo para um time ligado. E a gente percebe que o Vitória conseguiu manter esse time ligado no 220 até o final da partida, né? Tivemos a chance de conseguir a nossa virada nos pés do Mateuzinho. Naquele momento ali, uma informação que eu trago, inclusive, para vocês, é que o Mateuzinho já estava sofrendo de cãibra há algum tempo. Desde mais ou menos ali os 30, 35 do segundo tempo, o Mateuzinho já estava sofrendo com câimbras, só ficou no campo de jogo realmente porque é o Mateuzinho, né, e por causa também da situação do jogo. O Vitória precisava buscar naquele momento ali o seu gol da virada. Então o Mateuzinho realmente sofrendo com muitas câimbras naquela reta final de partida ali, e isso obviamente impactou naquele lance que ele saiu cara a cara com o goleiro Matheus Mendes e acabou quase que recuando a bola, né, na mão do goleiro do Atlético Mineiro. Mas sobre o papo, Flanquel, que de fato foi que mudou a história do jogo, né? De fato, né, durante o intervalo, o professor Thiago Carpini deu aquela mexida, né, nos ânimos dos atletas no vestiário. Os próprios atletas, né, as lideranças também falaram nesse momento, puxando o time para cima. A gente percebe de fato que foi muito nítido, que o Vitória de fato entrou com o jogo com uma voltagem e terminou o jogo com outra voltagem, né? O time no primeiro tempo um pouco perdido, um pouco sem saber o que fazer com a bola, né? A bola queimando no pé, um nervosismo que não é característico desse time do Vitória. E no segundo tempo, sim, aí os jogadores voltaram pro campo de jogo querendo, né, com vontade de fato mudar a história desse jogo. O Galo teve suas oportunidades, o Vitória também soube se defender. Tivemos uma mudança de esquema tático que o professor ainda não tinha feito durante a temporada, então abre mais um leque de oportunidades aí também para ele fazer durante os próximos jogos e ser uma formação, né, possível formação do Sport Clube Vitória, não apenas para iniciar os jogos, mas também para uma circunstância de jogo como foi o jogo de hoje. Se a gente parar para analisar, e o Armando Neto trouxe inclusive essa informação durante o jogo, o professor ele basicamente espelhou o time do Galo, né? Ele espelhou a formação tática do time do Atlético Mineiro e isso deu resultado, né? O segundo tempo foi um jogo muito aberto, de fato, um jogo muito aberto. O Galo teve chance, o Vitória teve chance, mas o Vitória acabou sendo mais, conseguindo finalizar as suas jogadas, né, de maneira melhor do que o Galo e conseguiu aí sair de um placar de 2-0 para o placar de 2-2. Poderíamos também ter feito nosso gol da vitória e nosso gol da virada, mas aquela coisa que a gente falou durante a transmissão também, né, Flanquel? E que falamos durante toda a semana também no Resenha Colossal. Enfim, o ponto aqui em BH era muito importante, né? Óbvio, se viessem os 3 pontos seria maravilhoso, seria um cenário ótimo, mas o ponto conquistado aqui na capital mineira é de fundamental importância para o Vitória nos seus objetivos na competição e como vocês também bem salientaram no final da partida. Vamos agora para uma pausa de 14 dias, uma pausa, eu digo, em relação aos jogos. A Vitória segue seus treinamentos no CT Manuel Pontes Tanageira, mas vamos ficar aí um período de 14 dias sem partidas. O Vitória estará dentro da zona de rebaixamento, mas, né, vai estar realmente dentro da zona de rebaixamento por uma questão de tabela, uma questão, né, que pode acontecer. Mas a situação o Vitória nesse momento está vivíssimo na competição. O Vitória nesse momento consegue um resultado muito importante para as pretensões do clube na competição e agora vai enfrentar 2 jogos dentro de casa, que aí realmente não existe 2 resultados que sejam diferentes da Vitória. A Vitória precisa vencer contra o Red Bull Bragantino e contra o Fluminense. 2 jogos, 2 decisões, 2 guerras, né, no estádio Manuel Barradas. O Vitória conta aí, obviamente, com a nação rubro-negra, que deve aí colocar mais de 30 mil pessoas no Manuel Barradas, tanto no jogo contra o Red Bull Bragantino, como no jogo contra o Fluminense. O Vitória agora, Flanquel, vai ter folga até a terça-feira. Na quarta-feira se reapresenta e aí começa
a semana de trabalho, né, para enfrentar o Red Bull Bragantino apenas no outro final de semana. Então, a Vitória vai ter aí um período muito bom para descansar, né, para os jogadores se recuperarem fisicamente. Hoje foi um jogo que requeriu muito fisicamente do time e também se preparar para a partida contra o Red Bull Bragantino. É isso, é assim que o Vitória vai estar na sua sequência e de fato o técnico Thiago Carpini, né, que foi o nosso gancho inicial aqui, impactando diretamente aí nessa mudança. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do nosso treinador, Luiz Sammartin vai trazer pra gente aí. E Luiz, ainda para concluir essa primeira participação dentro do nosso raio-x rubro-negro aqui, sua, que você está se preparando aí para daqui a pouco trazer a coletiva do técnico Thiago Carpini, o espírito dos jogadores, se saíram jogadores, de que maneira eles saíram, se saíram resignados, se saíram contentes com o resultado diante do contexto, como foi. A gente ficou, né, com aquela sensação de que poderia um pouco mais, é claro, pelo contexto de estar com um homem a mais e tudo, mas você chamava atenção muito bem, ó, pelo contexto do jogo aqui, um ponto é importante, e inclusive isso foi bom também pra gente poder se conscientizar e os jogadores também lá, se pudessem ter o contato com vocês, se conscientizar também. Mas enfim, como é que você percebeu os jogadores aí, de que maneira eles saíram desse jogo, se saíram contentes com esse resultado, repito, empate heróico em Belo Horizonte? Não, perfeito, Frank. Os jogadores saíram de campo realmente comemorando, né, esse empate pela circunstância do jogo, sair atrás no 2-0, tomando gol no finalzinho do primeiro tempo, né, algo que o Vitória infelizmente vem sofrendo repetitivamente, né, nesse campeonato, tomando gol aí no final ou no começo, né, dos tempos. Então, realmente, o cenário naquele momento ali do intervalo para o Sport Clube Vitória era muito difícil, muito complicado. Era uma montanha gigante que o Vitória tinha que escalar, né? E no segundo tempo, o Vitória conseguiu escalar essa montanha. Óbvio, ficou aquele gostinho, vamos dizer, aquele gostinho de quero mais, né? Aquele gostinho de que poderia ser melhor, né? Aquela bola do Mateuzinho, se de repente algum dos cruzamentos do Zé Hugo, do Everaldo encaixassem o Janderson. Mas, né, de fato, o espírito do time, o espírito dos jogadores, da comissão técnica, é realmente de comemorar, né? Esse resultado aqui conquistado em Belo Horizonte por causa da circunstância do jogo. O professor Thiago Carpini, ele sempre fala isso durante as coletivas, durante entrevistas também que ele dá rotineiramente, que o Vitória nesse momento da competição precisa pensar em pontuar sempre, né? Não pode deixar de pontuar. Um dos grandes problemas do Vitória na competição, inclusive, é que o Vitória ou perde ou ganha. O Vitória é um dos times que menos empata na competição. Hoje, se eu não me engano, é o 4º ou um 5º empate do Vitória na competição, né? É um número muito pequeno. O Vitória tem muitas derrotas e também tem suas vitórias. Por um lado, isso é bom, porque você na briga ali pelo rebaixamento você consegue ter uma vantagem de outros times que tem um número menor de vitórias, mas do ponto de vista da pontuação, você acaba tendo ali alguns jogos que você poderia ter pontuado um ponto e você deixa de pontuar. Então hoje aqui no estádio da Arena MRV, foi um resultado que foi sim comemorado pelos jogadores, foi sim comemorado pela diretoria, pela comissão técnica, mas ficou de fato aquele gostinho de que poderia ser melhor, de que poderíamos ter saído daqui com os 3 pontos, principalmente por causa aí do segundo tempo. Boa, Luiz, aí participando com a gente do nosso raio-x rubro-negro, nosso repórter Luiz Sammartin, lá no interior já dos vestiários, ali, porta do vestiário, na Arena MRV, para daqui a pouco o técnico Thiago Carpini falar com a gente aqui. E tem que celebrar mesmo, né, Mando Neto? Jogadores como o Luiz reportou pra gente aí, tem que realmente celebrar mesmo, porque difícil pra caramba arrumar um ponto, né, nessas condições e correr atrás, subir uma ladeira tão íngreme, né, como estava, porque 2-0 contra não é fácil não. Tem que celebrar mesmo, isso é bom, né? Bom pra totalmente, alma. Né, Frank? Foi o 5º empate do Vitória na competição hoje contra o Atlético Mineiro. Empata pouco, não? Isso é ruim, né? Porque acaba deixando de conquistar alguns pontos, né? Que acaba se arriscando demais e perdendo o jogo, né? Como trouxe o Luiz Sammartin, nessa disputa, né, de empatar pouco, pode ser analisado de uma maneira positiva, porque se você não empata, você perde ou você ganha, né? E se caso você levar a possibilidade da vitória, é melhor, porque você soma maior número de pontos para conseguir ali realmente combater e disputar melhor na parte de baixo da tabela. Mas um outro detalhe importantíssimo que vai realmente se somar com essa data FIFA é o fato do jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, o time do Vitória, não ter sido advertido com um cartão amarelo. A gente tinha uma lista extensa de jogadores pendurados, né, para a partida de hoje, que poderia ser um eventual desfalque para a próxima partida contra o Bragantino. No próximo jogo contra o Bragantino, a gente vai ter já o retorno do Felipe Machado e a gente tem alguns jogadores ali no departamento médico, que é o Caio Vinícius, o PK,
o Gabriel Santiago e o Lepo, que talvez nesse período aí da data FIFA pode ser necessário e fundamental para que a gente possa ter esses jogadores de volta. Então, possivelmente, a partir dessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini, quem sabe, pode ter todos esses jogadores à sua disposição, obviamente, tirando, né, dessa lista, né, o atacante Oswaldo e também o zagueiro Camutanga, que o zagueiro que já se lesionou, tá fora da temporada, o Oswaldo que também teve o problema dele, tá fora também, mas pelo menos esses jogadores citados aqui, o Lepo, o PK, o Gabriel Santiago, o Caio Vinícius, pode sim retornar, integrar a equipe para os próximos jogos. É importantíssimo, né, ter o elenco, o maior número de jogadores à sua disposição para conseguir trabalhar e formar o melhor time possível para os próximos jogos. É isso. E detalhes individuais, Amando Neto, o Luiz Sammartino daqui a pouco também participa com a gente. E você falando sobre os cartões, né? Impressionante como não tiram o pé. Lucas Esteves, Wagner Leonardo nem se fala. Wagner Leonardo de novo, não sei quantos jogos mais o Wagner Leonardo já tem aí pendurado e ele não toma o cartão e não deixa de ser competitivo, não deixa de ser combatido, né? Combativo. Enfim, jogadores que de fato se entregam demais. Mas eu quero chamar a atenção de novo para esse cara que é o Wagner Leonardo, o tamanho dele, de impacto que ele causa para esse time do Vitória. O Wagner na grande área, gol contra o Internacional, colocando o Vitória no jogo naquela oportunidade. Uma pena que o resultado final foi 3-1 pro Inter, mas o Vitória estava 2-0 contra. Hoje a mesma coisa, bola na área, Wagner Leonardo de cabeça, para além do seu trabalho defensivo, e hoje ele estava baleado, porque no primeiro tempo ele sentiu ali uma dor e tudo, e jogou meio mancando um pouco, sentindo um pouquinho de dor, e estava mesmo no sacrifício o Wagner Leonardo. Nós estamos na 29ª rodada, já é outubro, né, início de outubro, então assim, jogou pra caramba esse ano todo, jogador que mais vestiu a camisa do Vitória ao longo dessa temporada, né, e mesmo assim, mesmo com cartão amarelo, mesmo pendurado, o Wagner Leonardo não deixa de jogar a bola em alto nível. É impressionante como esse jogador, ele faz a diferença total. E eu até falei durante a transmissão, né? Ele é uma cria dos meninos da Vila, né? Fez a sua base lá no Santos, mas parece muito ser uma linha de produção da fábrica de talentos, porque como ele encarna essa camisa vermelho e preto. Wagner Leonardo é sempre bom destacar, né, Amado? Exatamente, né? Tá se tornando um goleador também. Goleador, cara. Chegou ao seu 6º gol na temporada, vestindo a camisa do Vitória. É muita coisa. O jogador que mais atuou também na temporada, né? Hoje foi o seu 48º jogo pelo rubro-negro baiano. Já o nosso presidente Fábio Mota vai ter que fazer uma homenagem também, porque ele tá próximo aí de chegar à marca de 100 jogos defendendo pelo Vitória, né? Hoje ele tem 83 jogos vestindo a camisa do Vitória, então em breve, né? Certamente no ano que vem, porque não tem jogos suficientes para poder completar essa marca de 100 partidas pela camisa do Leão ainda nesse ano de 2024, mas pela regularidade que tem o Wagner Leonardo, também é um atleta que não se lesiona com muita facilidade, ele permanece firme com o maior número de jogos possíveis, né? Isso é uma prova na temporada desse ano, 2024. É um jogador que permanece em campo, né? Por mais que ele tenha algum problema ali durante o jogo, hoje isso aconteceu, ele sentiu ali, mas ele foi resiliente, buscou realmente se reconectar para poder se manter firme no jogo. Não é à toa que também marcou um gol importantíssimo na partida de hoje, marcou um gol importante também contra o Internacional, e todo gol é importante, né? Eu acho que o fator que mais me deixa nesse momento apreensivo na competição, além do momento do Vitória, de estar dentro da zona de rebaixamento, que é algo ruim mesmo, né? E agora a gente está vendo aqui os resultados simultaneamente durante os jogos. O jogo contra o Corinthians, que tira o Vitória mais uma vez dessa posição, da 17ª posição. O Vitória perde uma posição na tabela de classificação. É o número de gols marcados, né? O Fluminense tem 4 gols de vantagem sobre o Vitória, e com esse gol marcado o Corinthians também. Então é necessário ter esse equilíbrio no saldo de gols para que o time do Vitória consiga ir lá na parte final do Campeonato Brasileiro também ter esse ponto ali de desempate, esse critério de desempate ao seu favor, que no momento não é.